Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe mais um dia para a nossa vida na presença dEle. Deus abençoe nessa família, abençoe nessa casa. Que Deus te abençoe e te guarde por onde você andar e por onde você estiver nessa manhã, amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Fique no vídeo, fique até o final. No final nós vamos estar orando. E Deus do céu há de te abençoar nessa manhã com uma bênção maravilhosa aí dentro do teu lar, amém? Onde você estiver, escuta a palavra de Deus. Se não der para ler, acompanhar, guarde. E depois, quando você tiver um tempo, você pega a sua Bíblia e lê a palavra de Deus, amém? Aqui no livro de Isaías, no capítulo 46, glória a Deus, eu vou ler aqui do verso 1 até o 9, que diz assim, ó, Isaías 46, eu vou ler do 1 até o 9, que diz assim, ó, a queda dos ídolos da Babilônia. Aí diz assim, ó, já abatido está Bel, Nob já se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas, já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram, não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Glória a Deus. Deus está falando aqui sobre os ídolos, né? As pessoas que adoravam ídolo naquela época, e até hoje as pessoas gostam de adorar ídolo, imagem de escultura. Isso aqui Deus está falando desses deuses que não são Deus, porque só Ele é Deus. Aqui embaixo, mas quando a gente for ler, você vai entender a palavra, que você vai ver que eu não estou criticando a religião de ninguém, nem estou sacudindo pedra na casa de ninguém, eu estou falando da palavra de Deus. E eu e você que somos evangélicos, que somos da parte do reino de Deus, a gente tem que dar ouvido ao que Deus está falando para a gente que a gente também não venha ser um adorador de ídolo, como foi aquele povo lá no Egito, que fizeram um bezerro de ouro e foram adorar depois que Deus tinha tirado ele da mão de Faraó e andado comigo no deserto, e depois eles fizeram um bezerro de ouro e foram adorar como deuses dele. Então essas mesmas pessoas que adoraram aquele bezerro de ouro, hoje ainda tem os ídolos deles, está entendendo que eles adoram, mas não querem crer no verdadeiro Deus, no Deus do céu, que é o único Deus que pode livrar. Ele está dizendo aqui que os ídolos deles já virou canseira para as bestas, está entendendo? Nem as bestas estão aumentando mais os ídolos dele, porque eles carregam eles de um lado para outro, está entendendo? E esses ídolos não podem livrar ele das cargas, do fardo dele, da tribulação dele, da perturbação que eles têm, não podem livrar. Diz assim no verso 3, ó, ouvi-me, ó casa de Jacó, e todos o resíduo da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e levei desde a madre, glória a Deus. Deus está mandando eles ouvir, você ouvir, eu ouvir, tá entendendo? Que Ele trouxe a gente nos braços, que Ele trouxe a gente, tá entendendo? Na presença dEle, para que a gente tivesse hoje essa liberdade, tivesse essa acesso ao reino de Deus pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus vem trazendo a gente nos braços, conduzindo a gente, o Espírito Santo dando direção, dando sabedoria. E naquele tempo lá, Deus vinha conduzindo o povo pelo deserto ali, dando comer, dando pão, dando água, cuidando dele. Ele está falando que desde a madre de nossas mães, ele estava cuidando da gente, e está cuidando até hoje. Nenhum Deus faz isso, irmão, mas só Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Aí fala assim, ó, até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até aos cães eu vos trarei, eu o fiz, e eu vos trarei, e eu vos trarei e vos guardarei, tá entendendo? Ele está falando que o que é teu, tá entendendo? Até a tua velhice. Deus está te prometendo aqui que você vai ficar velho, que você vai envelhecer, que você vai, tá entendendo? A mais tarde precisar da presença de Deus, da graça de Deus na sua vida.
Ele está dizendo aqui que até os cães ele vai trazer para ele, vai guardar, vai proteger, tá entendendo? Porque Deus é o Deus que protege o ser humano, que livra e guarda tudo que ele tem, tudo que é dele é guardado e protegido debaixo da mão de Deus. Então, se você é descendência de Israel, é descendência de Jacó, de Abraão, de Isaac, não importa, todos os 3 patriarcas foram homens que Deus usaram para hoje a gente tirar exemplo da vida desses homens e estão aqui na presença de Deus servindo a Ele. Então Deus está te prometendo para que você saia dessa situação de adorar coisas que não são Deus, buscar felicidade onde não tem felicidade. No verso 5 ele diz assim, ó, a quem me farei semelhante e com quem me igualarei e me compararei para que sejamos semelhantes. Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalaria o horrível, e eles faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Aí diz no 7 assim, ó, sobre os ombros os toma e os levam, e os põe no seu lugar. E ali está, do seu lugar não se move e se recorre a ele. Resposta nenhuma, nem livra ninguém da sua tribulação, tá entendendo? Então Deus está falando aqui que as pessoas, essas pessoas que fazem essas coisas, ele faz um ídolo, um Deus, está entendendo, de prata, de ouro, de pedra, de pau, de metal, de todo tipo. E ele bota ele nos ombros e leva e bota ele lá no altar dele, tá entendendo? E a parte de Deus está dizendo aqui, Deus está falando que esse ídolo ele não tem resposta nenhuma para te dar. Resposta nenhuma chega até ele, nem ele te dá resposta, porque ele não fala, ele não ouve, ele não vê, ele não tem sentimento, não tem coração, não tem nada. É um pedaço de madeira, um pedaço de metal que está ali. E as pessoas se inclinam diante dele e a palavra de Deus está dizendo aqui que ele não tem poder para livrar ninguém da tribulação. Ele não tem poder para dar livramento, para guardar, para sarar, para curar, para abrir porta de emprego, para prosperar a tua vida. Ele não tem esse poder. Mas eles querem pegar carona no Criador, mas Deus não quer que... Deus falou que ele não dá a glória dele para ninguém, tá entendendo? Deus não dá a glória dele, não divide a glória dele com ninguém. Ele é o único, ele é Deus e fora dele não existe outro. Diz aqui embaixo, aqui, ó. Lembrai-vos disso e tendes ânimos, reconduzi o coração, prevaricadores. Tá vendo? Lembra-te disso e reconcilia o coração. Reconcilie seu coração. O meu coração tem que estar reconciliado com Deus todos os dias. Para que a gente tenha sempre a certeza de que a gente está agradando a Deus e que o nosso coração está inclinado no reino do céu, para que a gente não venha estar dividido, irmão. A gente não pode viver dividido, a gente tem que viver servindo a Deus todos os dias. Deus quer falar isso para a gente nessa manhã, para que a gente não venha se misturar com essas coisas, porque nenhum Deus daquele pode dar a vida para ninguém, pode livrar ninguém, pode salvar ninguém. Então, Deus não quer que você se iluda com essas coisas, não. Ah, porque o Deus dele, ele prospera tanto adorando aquele Deus ali, é mentira. O inimigo, ele não impede daquelas pessoas conseguir uma coisa como ele quer impedir o crente, botar empecilho, botar atrapalho, porque ele sabe que ele prende a pessoa naquilo ali para dizer que é ele que está fazendo, mas não é ele que está fazendo nada, é a pessoa que está trabalhando, tá? Porque Deus falou que o homem viverá do suor do seu rosto, do seu trabalho. Então, o homem que trabalha, ele prospera. Não pode ser crente ou pode não ser crente. Se ele trabalhar honesto, se ele trabalhar e ganhar seu salário e administrar sua vida certa, ele vai prosperar em nome de Jesus Cristo, porque Deus quer que o homem prospere, Deus quer que o homem seja abençoado, mas o inimigo quer se aproveitar disso para dizer que é ele que está abençoando o homem, não é ele, é Deus. Porque Deus sabe que ele tem uma família para assumir, ele tem filho para criar, e Deus não vai deixar o inimigo jogar sujo, tá entendendo? Vai dizer que é ele que está dando, e Deus dizer, eu quero ver, eu também não vou dar nada, que eu quero ver se ele vai dar alguma coisa. Deus não faz esse joguinho com o diabo. Deus abençoa o homem, mesmo às vezes o homem estando no pecado, Deus abre as portas, dá oportunidade para ele, Deus prospera ele, porque Deus sabe que esse homem é a criação dele, e ele tem uma família também para assumir, tem filho para dar de comer, tem conta para pagar, e Deus não vai deixar o diabo ficar bagunçando com a vida dele. Mesmo ele estando às vezes fazendo coisa errada, adorando outras coisas que não são Deus, mas Deus tem misericórdia, Deus é misericordioso. Aí ele fala assim, ó, no verso 9, lembrai-vos das coisas passadas,
desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, tá entendendo? Ele está falando aqui que ele é o único. Ele é o único Deus que pode te dar vida, que pode te dar saúde, que pode abrir porta para você, que pode abrir uma empresa que você quer abrir, fazer o teu comércio prosperar. Só Deus é quem faz isso. Não precisa você recorrer a nenhum outro Deus a não ser o Deus do céu, o Senhor dos Exércitos, o Deus que criou o céu, a terra e toda a respiração de vida que há nela. Então confia em Deus, permanece firme. E eu quero terminar esse vídeo orando para você. Guarda essa palavra. Se você não pode ler ela na Bíblia agora, leia depois. Mas guarda a palavra de Deus, que a palavra de Deus é espírito e vida para aqueles que creem. Vamos orar em nome de Jesus Cristo, amém? Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, mais um dia que nós te agradecemos, Pai, pela vida desse homem, dessa mulher, essa pessoa, Pai, que parou para escutar essa palavra, meu Deus, dessa irmã, desse irmão, que ele saia desse vídeo, meu Deus, justificado e abençoado, Pai. Que ele saia desse vídeo entendendo, meu Deus, o tamanho da tua majestade, Pai, do teu poder, da tua glória. Em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, Pai, dá livramento a ele nesse dia, Pai. Guarda ele quando for para o trabalho, quando voltar para casa. Guarda eles, meu Deus, no trânsito, Pai. Guarda eles, Senhor, na empresa dele, no comércio dele, meu Deus. Livra de assaltante, livra de assalto, de acidente, Pai. De bala perdida, as armas ocultas, da emboscada e das armadilhas de Satanás, meu Deus. Não deixe que ele venha meter o pé dele em nenhum laço, nenhuma emboscada. Guarda teu céu, guarda tua serva, guarda esse homem, essa mulher, meu Deus. Guarda a família dele debaixo da tua mão poderosa. Eu te peço nessa manhã, meu Deus, que o Senhor dê entendimento e sabedoria para cada um, para que ele nunca venha, meu Deus, se curvar diante dessas imagens de escultura, Pai, que não tem vida, que não fala, que não anda, que precisa ser carregado pelos outros. Mas tu, Senhor, carrega nós nos braços. O Senhor é quem nos carrega nos teus braços e nos leva ao desejado porto seguro, Pai. Obrigado, meu Deus, por tudo eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?